Hoje, 18 de setembro, estamos mais uma vez no Espaço BBQ, aqui no Parque da Cidade, onde temos realizado todas as entrevistas e os debates. E o debate de hoje é com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Loures. À minha esquerda temos Sónia Paixão, que concorre pelo Partido Socialista. Depois Fábiano Figueiredo, que concorre pelo Bloco de Esquerda. À minha direita temos Bernardino Soares, atual Presidente da Câmara pela CDU, e Pedro Pestana Bastos, candidato pelo CDS. Vamos dar início a este debate com uma intervenção inicial de 2 minutos, com um formato do qual todos os candidatos estão informados, candidatos presentes, claro. Antes disso, eu quero dizer que nós, Loures TV, gostaríamos de quem está lá em casa dizer que nós gostaríamos de estar mais presente, mais vezes convosco. Esperamos que no próximo mandato haja outras condições para a comunicação social neste concelho, haja outros apoios, porque haveria todas as condições para não estarmos dependentes da comunicação social nacional e termos aqui em Loures um meio de comunicação que hoje, como em 2013, promoveu entrevistas e debates com todos os candidatos. Um pedido de desculpas em nome de André Ventura, que teve um problema familiar e que tudo apontava para que estivesse e, à última hora, esse problema impediu de aqui estar. Feita esta introdução, vamos então propriamente ao debate com 2 minutos iniciais livres para cada um dos candidatos. E começamos pelo candidato que foi sorteado para falar em primeiro lugar, que é o candidato do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito boa tarde, agradecer à Loures.com pela realização deste debate, cumprimentar quem nos está a ver e a ouvir e cumprimentar também a quem comigo hoje debate o futuro e as alternativas que apresentamos ao Conselho de Loures. Se mais, a candidatura do Bloco de Esquerda apresenta-se pela primeira vez a todas as freguesias do município. É um sinal que nos últimos 4 anos o enraizamento da nossa força política se foi fazendo. Alargámos também a muitos independentes, que são hoje força estruturante da nossa candidatura. Contamos também com o apoio do LIVRE e do MAS. É por isso que nós hoje dizemos com autoridade que somos pela primeira vez alternativa ao Governo Municipal no Concelho de Loures. Mas deixamos também a garantia aos municípios do Concelho. Com humildade leremos os resultados no dia 1 de outubro e que com determinação contribuiremos para que em Loures exista sempre governabilidade, que exista um equilíbrio que permita ao Concelho de Loures vencer os desafios do futuro e resolver os vários problemas. Ou seja, com isto quero dizer que o Bloco de Esquerda não será nunca um bloqueio na variação e também não se apresenta a estas eleições para criar crise de governabilidade. Nós temos um grande respeito pela democracia, pela decisão dos cidadãos e das cidadãs e por isso apresentamos como alternativa, mas seremos sempre uma ponte para encontrar soluções políticas à esquerda. Não contem connosco para nenhum tipo de entendimento à direita. Parece-nos a nós que não é sério nem honesto governar com quem tem uma visão da sociedade, do meio ambiente, dos serviços públicos, da economia, do ambiente diametralmente oposta da nossa. Nestas eleições isso tornou-se ainda mais evidente. Contem connosco para todas as soluções políticas que à esquerda melhorem a vida das pessoas e é essa a garantia que o Bloco de Esquerda dá. Será sempre no país, como em todas as autarquias, como é o caso de Loures, uma força política dialogante à esquerda com grande vocação para construir as pontes necessárias que o nosso Conselho necessita. Obrigado. E agora, a Sónia Paixão, presumo, que é o número 2 no sorteio que fizemos para ti. Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, saudar uma vez mais um excelente trabalho ao nível da comunicação local que a Loures TV tem vindo a produzir e, mais concretamente, no âmbito das próximas eleições autárquicas do dia 1 de outubro, cumprimentar os meus colegas de debate e todos aqueles que nos podem estar a ouvir em casa. Dizer 2 notas. Em primeiro lugar, que sou com muito orgulho a candidata do Partido Socialista, o Partido Socialista que apresenta uma candidatura forte à presidência da Câmara Municipal de Loures, com homens e mulheres com uma vasta experiência autárquica, com grande conhecimento do nosso concelho e que pretende novamente governar a Câmara Municipal.
Uma segunda nota, uma nota pessoal, dizer que encabeço esta lista em coerência com o meu percurso político, o meu percurso autárquico, desde 2009 na Câmara Municipal de Loures. Não tenho nenhuma experiência autárquica noutro município que não seja este, onde tive responsabilidade desde 2009, 2013 em áreas com importância para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, nomeadamente a área da ação social, onde vimos neste mandato um alargamento da rede de equipamentos sociais e a implementação de importantes respostas sociais numa conjuntura bastante adversa que foi os anos 2009-2013. Tive também responsabilidades no domínio da habitação, em que destacava a conclusão de 2 importantes núcleos de barracas, a Quinta da Serra no Prior Velho e a Quinta da Vitória na Portela, que de facto eram duas sagas que se mantinham ao longo dos anos e que foi importante concluir. Também tive responsabilidade no domínio da segurança, com o Contrato Local de Segurança, um projeto de policiamento de proximidade pioneiro em todo o país e com resultados alcançados de redução da criminalidade na ordem dos 10% durante esse mesmo mandato autárquico. E por último, mas não menos importante, tive com muito orgulho responsabilidade sobre os recursos humanos da Câmara, com um conjunto de medidas que foram implementadas, principalmente, e destaco, na conciliação da vida pessoal com a vida profissional, com a concretização de um desejo de décadas, que foi a construção da creche para os filhos dos trabalhadores, e mais à frente vai ter outra oportunidade mais. de falar mais. Ok, passamos agora ao candidato da CDU, Bernardino Soares, faça favor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e quero também valorizar o facto de termos na Loures TV debates e entrevistas que visam aprofundar o debate em relação às opções que a população do Conselho de Loures tem para os próximos 4 anos. O que nós vamos decidir nas próximas eleições é quem vai estar em maioria para gerir as juntas de freguesia, a Câmara Municipal e quem vai ter mais ou menos representantes na Assembleia Municipal. Penso que essa é a grande questão que se decide nestas eleições e é aí que devemos centrar o nosso debate. Nós fizemos um mandato nestes últimos 4 anos que nos traz um grande orgulho, um mandato que foi capaz de ao mesmo tempo recuperar de uma situação financeira bastante difícil, mas em simultâneo baixar o IMI e algumas taxas importantes, como a taxa dos elevadores, e também aumentar o investimento, aumentar a atividade e concretizar uma série de medidas de valorização dos trabalhadores do município. Pensamos que esse percurso foi de grande importância e julgo que o que fizemos estes 4 anos dá grandes garantias do que podemos fazer nos próximos 4. Garantias de que continuaremos a apostar no desenvolvimento económico, com todas as bases que já lançámos, a Agência de Investimento, o Loures Inova e outras iniciativas. Garantias de que continuaremos a investir nas escolas, na rede viária, como fizemos ao longo destes 4 anos, e de que teremos uma postura fortemente reivindicativa em relação ao problema principal que neste momento é sentido pela população de Loures, que são os transportes públicos, ou antes, a carência e a falta de qualidade dos transportes públicos. Julgamos que neste mandato colocamos essa questão com grande visibilidade, designadamente através da questão do metropolitano e de outras matérias. O facto é que hoje esta questão está no topo da agenda de debate político, não só no nosso Conselho, mas também no Conselho de Lisboa. Ok, obrigado. E vou agradecendo sempre que se cumpram os tempos que combinamos previamente, para que depois tenhamos mais tempo para o debate livre. E agora, em quarto lugar, Pedro Pestana Bastos, do CDS, faça favor de usar os seus 2 minutos. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer à Loures TV esta oportunidade, cumprimentar os meus adversários e desejar uma campanha elevada nos próximos dias e até dia 1 de outubro. Eu gostava de utilizar estes meus 2 minutos para lançar um desafio a todos os candidatos. Todos nós temos o nosso programa, todos nós temos as nossas prioridades, mas penso que é uma preocupação de todos a carga fiscal que hoje incide sobre os lourenses. A verdade é que dos 8 municípios do Distrito de Lisboa que têm mais do que 100 mil eleitores, Loures é atualmente onde se paga mais impostos. Em Lisboa, o IMI é de 0,3 e a componente municipal do IRS é de 2,5. Em Oeiras, a componente IRS é de 2,5 e o IMI é de 0,33.
Na Amadora, o IMI é de 0,33 e a componente municipal do IRS é de 3,8%. Em Odivelas, o IMI é de 0,37 e a componente municipal é de 5%. Em Sintra, o IMI é de 0,35 e a componente municipal do IRS é de 4%. Em Vila Franca de Xira, o IMI é de 0,30 e em Cascais, o IMI é 0,38. Em Loures, a componente municipal do IRS ainda está nos 5% e o IMI, embora com alguma diminuição, ainda está no 0,387%. A verdade é que se nós olharmos para os números da receita proveniente do IRS, é cerca de 10 milhões de euros por ano, e o que propomos é que haja um pacto entre todos os partidos para diminuir em 0,5% em 10 anos o IRS. Isso originaria que em 2018 a componente municipal do IRS seria de 4,5%, em 2019 de 4%, igual a Sintra, em 2020 3,5%, igual a Amadora, em 2021, no fim do mandato, de 3% e em 2022 de 2,5%. Isto é uma descida gradual, mas constante. Deveria ser um compromisso de todos os mandatos, de todos os partidos. Não põe em causa qualquer um dos programas devido à sua gradualidade e seria, digamos, um compromisso a 10 anos, um compromisso que nós teríamos com os lourenços a 10 anos e que, no fundo, estabilizaria, digamos, diminuiria, digamos, a carga fiscal para todos os lourenços. Eu vou deixar uma carta que dirigi a cada um dos meus adversários com esta proposta. Não tem que ser esta a proposta final, eu estou aberto a que se façam alterações, não tem que ser a minha proposta, eu acho que podíamos dar um exemplo ao país, ser uma proposta de todos. Deixaria aqui uma cópia a cada um dos meus adversários. De acordo com o formato pré-estabelecido, entramos agora numa fase de debate, mas em que nós colocamos inicialmente 3 perguntas, faremos 3 rondas com cada uma dessas perguntas a ser respondida pelos participantes neste debate e após essas 3 perguntas entraremos num debate livre que apontamos para que ande à volta de 40 minutos. E voltamos à ordem inicial pelo candidato do Bloco de Esquerda, que é o primeiro na ordem. Bom, o desafio lançado pela Loures.com é exigente. É, em 2 minutos, dizer que medidas é que se tomaria nos primeiros 6 meses. Vou-me centrar... Claro que sim. Mas, procurando estar dentro das regras, vou responder de outra forma. Que medida é que o Bloco de Esquerda tomará, quando estiver na Câmara Municipal de Loures, logo no início do seu mandato? Eu respondo-lhe procurar abrir um berçário em todas as escolas sob tutela da Câmara Municipal. Porquê? O que nós hoje mais ouvimos das famílias é que gastam mais dinheiro a meter uma criança na creche ou a pôr num berçário do que gastam a pôr uma criança a estudar no ensino superior em Lisboa. É um grande problema, um grande desafio que as autarquias têm de reforçar as valências do Estado Social. E aqui temos que nos próximos 4 anos reforçar a oferta pública a custos controlados, que é hoje um fator de que baixa o rendimento disponível das nossas famílias, porque há um salário, geralmente em casa, que vai só para as despesas relacionadas com as crianças. 2, de termos uma oferta pública que seja exemplar no país. Por isso é um dos grandes objetivos e um dos primeiros objetivos a concretizar de um autarca do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal. Segundo, respondendo rapidamente ao desafio do Pedro Pestana Bastos, a redução gradual da participação do IRS não é hoje uma realidade no Conselho de Loures, porque ela foi chumbada, a proposta do Bloco de Esquerda que propõe exatamente isso, há 2 Assembleias Municipais, atrás voltamos a apresentar, foi chumbada pela CDU e pelos deputados municipais da direita. Por isso, sinalizamos com boa que o CDS veja a necessidade de, no município de Loures, mexermos no IRS. Ela não é hoje uma realidade porque a direita e a CDU chumbaram essa proposta reiteradas vezes na Assembleia Municipal de Loures. Ok, exato. Com esses tempos exatos, muito obrigado. Sónia Paixão, a primeira pergunta, que é se ganhar medidas nos primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses, e tendo em linha de conta quando é que vão ocorrer os 6 meses e a oportunidade desta mesma concretização, dizer que a questão do alívio fiscal é naturalmente também algo que está patente no nosso programa eleitoral. E aqui destacaria a redução do IRS para 4%.
Dizer igualmente que outra das medidas que queremos é rever o processo de revitalização, principalmente de Loures e de Moscavide, que tem vindo a causar grandes problemas a quem passa no centro, hoje na Rua da República em Loures e também na Avenida de Moscavide, e que de facto requer uma especial atenção da nossa parte. Outra das medidas que está no nosso programa eleitoral e que é logo para arrancar é a instalação do Conselho Estratégico Empresarial como uma medida também para pretender valorizar neste domínio o nosso território e, portanto, poder começar a trabalhar não só aqueles que já estão instalados, como aqueles que se pretendem instalar em Loures e criar o seu próprio negócio para estabelecimento das melhores parcerias. O projeto do transporte porta a porta também é algo que nos primeiros 6 meses pode... Tipo rodinhas? Não é tipo rodinhas, portanto é com uma carrinha de 9 lugares, portanto é o município que disponibiliza às juntas de freguesia, sobretudo na zona norte do nosso concelho, este transporte, porque o rodinhas tem incidência maioritariamente na zona oriental do nosso concelho. Esta é outra das medidas. Uma gestão próxima, e se farei desde o primeiro dia em que for eleita, serei certamente uma Presidente próxima, uma Presidente que ouve as pessoas, uma Presidente que anda na rua e que trabalha com todas as forças vivas do Concelho de Loures. Está a correr muito bem. Estava a dar pressa, por isso é que eu... Ok. E agora é a vez de Blandino Soares. A mesma pergunta que já fizemos aos outros candidatos. Se ganhar, que medidas têm pensadas para os primeiros 6 meses? Bom, é natural que no nosso caso o nosso foco seja na continuidade de medidas que temos em curso e na execução de projetos que deixamos preparados para avançar e para serem concretizados. Nós vamos continuar a intervir na rede viária, em que pavimentámos cerca de 80 km neste último mandato, era uma das exigências mais importantes da população e é preciso continuar a trabalhar nisso. Vamos continuar a investir na remodelação e na renovação completo de escolas que continuam a precisar de intervenção. Portanto, já esgotámos neste mandato, tivemos a Escola Nova de Camarate e mais 6 escolas intervencionadas profundamente e temos que continuar esse trabalho para dar melhores condições. É isso que nos tem permitido também, com essas intervenções, aumentar a oferta escolar. Temos neste mandato mais 13 salas de jardim de infância no nosso concelho, portanto a educação continuará a ser uma prioridade. A questão das redes de águas, nós procuraremos desde o início do mandato incrementar o ritmo de renovação das redes de águas. Estão preparados já projetos no CIMAR e para a aprovação da Câmara para a renovação em Sacavém e Santo António dos Cavaleiros, 2 das freguesias mais atingidas pelas rupturas ao longo dos últimos anos, e é também uma enorme prioridade. Sem dúvida que vamos continuar a dar grande força política e tomar novas iniciativas junto do Governo e das administrações das empresas públicas para resolver e para melhorar a questão dos transportes públicos. Ok. Ainda sobrou tempo, mas estão a abordar o tema mais à frente. Mas depois no debate mais livre, com certeza. E agora Pedro Pestana Bastos, que é o último desta ronda, sobre a mesma questão. Que medidas tomaria nos primeiros 6 meses? Aquelas mais... Muito bem. Os primeiros 6 meses serão sobretudo utilizados para conhecer exatamente onde é que a Câmara está a gastar o dinheiro que pode deixar de o gastar. Acho que é essencial fazer um levantamento de todo o tipo de prestações de serviços, de avanças em várias áreas, no fundo, em perceber onde é que a Câmara gasta o dinheiro e pode deixar de gastar, fazer um apanhado de o que é que cada um dos quais praticamente 2.000 funcionários da Câmara fazem e essencialmente colocar vários equipamentos camarários e municipais ao serviço das populações. Portanto, 6 meses é um período muito curto e, portanto, eu dou-lhe um exemplo, os horários das bibliotecas, que são 2 bibliotecas excelentes que nós temos em Loures, a Biblioteca José Saramago e a Biblioteca Ária dos Santos, têm horários que são incompatíveis com a sua ideal utilização, abrem às 10 da manhã e fecham às 18 horas, estão abertas apenas 5 dias por semana. Em relação a Sacavém, inclusive algumas quartas-feiras do mês estão encerradas e, portanto, nós temos equipamentos em Loures que temos que colocar ao serviço das populações. Falámos com vários estudantes universitários que se queixaram exatamente disso, que têm excelentes equipamentos municipais, mas que não os podem utilizar devido aos fracos horários que existem. E,
portanto, por um lado, fazer um apanhado dos equipamentos municipais no sentido de pô-los ao serviço das populações e, por outro lado, fazer, digamos, um apanhado de todas as avanças, todas as prestações de serviço que estão, no fundo, contratualizadas pelo município e saber onde é que nós podemos terminar e onde é que nós podemos baixar os custos. Ok. Sem prejuízo de mais à frente, se calhar, voltar a repetir, mas eu pedia-vos, se possível, que sempre que indicam medidas, terem uma ideia de quais são os valores que envolvem. Ou seja, por exemplo, ter a biblioteca aberta. Eu estou a pensar nos estudantes universitários. Se calhar seria até às tantas da manhã, não é? Isso implica custos. Sempre que avançamos com uma medida, se tiverem possibilidade de avançar com o custo que têm estimado para essa medida, não é só para puxar abaixo, estou a falar para todos. Acho que é, para quem nos está a ver, ter uma noção de que as propostas implicam valores e que, dentro do possível, isso eu acho que é até pedagógico. E voltamos agora novamente ao Bloco de Esquerda e com a segunda pergunta. Já vimos um tipo de medidas que serão mais urgentes para os primeiros 6 meses, ou se calhar também se estenderão pelo mandato, mas de qualquer maneira. A segunda pergunta é sobre as medidas que estimam que possam completar, que possam efetuar durante os 2 primeiros anos. Mais do que nos 2 primeiros anos, há as urgências deste mandato. E acho que é uma urgência em Loures, como noutros concelhos do país, mas Loures é um dos casos mais gritantes a nível nacional, que é a resolução definitiva das áreas urbanas de género ilegal. Loures continua a ter demasiadas áreas por regularizar, que são na prática áreas urbanas consolidadas. E essa é uma urgência, que é neste mandato o Concelho de Loures fechar o capítulo das auges. Porque esse adiamento tem provocado vários constrangimentos, nomeadamente com a proliferação e a instalação de unidades fabris poluentes junto de zonas habitacionais. Enfim, acho que num debate mais aberto poderemos alongar-nos um bocadinho mais sobre isto. Por outro, implementar o orçamento participativo. Acho que é chegado o tempo também, em Loures, passamos a ter essa ferramenta de participação democrática no Concelho. Instituir uma bolsa municipal de arrendamento que conjugue propriedade privada e o edificado municipal. Mais à frente explicarei como é que pretendemos fazer isso, enfim, seguindo o que várias cidades noutras zonas da Europa fizeram. E, por último, darmos passos largos na melhoria da oferta pública do transporte rodoviário. É de nosso entendimento que a Câmara deve passar a ter um papel mais ativo na Carris, que faça com que essa empresa alargue a sua intervenção no Concelho e que resolva vários problemas. Nós hoje temos aspectos curiosos que provocam constrangimentos na vida das pessoas. Por exemplo, na freguesia Moscavide da Portela é mais caro ir com a Carris para a Portela do que para Moscavide. Também no operador privado na Barraqueira deixa muito a desejar. Há parentes pobres e há parentes menos pobres. No Santo António dos Cavaleiros e Frielas chega ao ponto da empresa não fixar os horários nem numerar as paragens, de a oferta ser mais cara na Barraqueira de Santo António do que é na rodoviária, e nós, durante anos submetidos praticamente ao monopólio da Barraqueira, podemos não só apontar o dedo a quem privatizou e vai concluir as empresas públicas de transporte rodoviário, por um lado, que mostrou um falhanço imenso, acima de tudo para a vida da população, mas também para a nossa economia. Com isto concluo, é chegado o tempo que voltamos a ter um operador público no Concelho que satisfaça as reais necessidades da nossa população. Ok, obrigado. Sónia Paixão, a mesma pergunta, que medidas para os primeiros 2 anos? A pergunta, esta segunda, torna-se mais difícil do que a primeira, não é verdade? Porque, efetivamente, cabe-nos, e aquilo que nos compete é, desde o início do nosso mandato, pôr em prática o nosso programa eleitoral. E, portanto, aquilo que todos desejamos é que, a meio do mandato, já tenhamos algumas medidas de política já implementadas, e aquilo que destacaria aqui é na melhoria da qualidade de vida das nossas populações. E faloemos a vários domínios. Não posso deixar de abordar a questão relacionada com a habitação, porque ainda temos grandes problemas do ponto de vista habitacional do nosso Concelho, quer seja das áreas
urbanas de género ilegal, que de facto é aquilo que pretendemos resolver de uma vez por todas, já com o PDM, o atual PDM, em vigor, e portanto creio que estão criadas todas as condições para definitivamente o problema ser resolvido, e igualmente também com a sinergia com o Governo que criou a Secretaria de Estado da Habitação, que naturalmente também terá outro olhar para as áreas suscetíveis de recuperação e para o desenvolvimento de outro mecanismo, outro programa de habitação que olhe para esta realidade, bem como temos como grande objetivo fixar os jovens do Concelho de Loures no nosso Concelho. E, portanto, implementar um programa de habitação para jovens é um dos nossos principais desígnios, é algo que já tivemos uma experiência no passado e que não teve continuidade e que pretendemos retomar, bem como incrementar um programa de arrendamento acessível, portanto, tendo aqui as duas oportunidades, aquisição a custos controlados e um programa de arrendamento. Outra das medidas que para nós é prioritária é o estabelecimento de ligação com o Governo para que importantes centros de saúde que ainda estão, neste momento não estão em vias de construção, como Santo Antão do Tujal, Catujal também é outro, ao fim de 2 anos já pode, ao fim e ao cabo, algo estar em concretização, bem como a continuidade de rede de alargamento de equipamentos sociais, quer seja na infância, quer seja no apoio aos séniores e no apoio à deficiência. Esta é uma área que o nosso Concelho ainda tem grandes necessidades, precisamos do apoio e do incentivo das instituições particulares de solidariedade social, na certeza que o terceiro setor tem aqui uma experiência que nós valorizamos e queremos potenciar no próximo mandato autárquico. E os 2 minutos, muito mais há a fazer em 2 anos, como é óbvio. Pois, mas há medidas, obviamente, que se não conseguem fazer em 6 meses. Por exemplo, o pavilhão multiusos é uma obra de mandato, Claro, não é? isso já Por deixamos exemplo, mais para não a é? frente. E a nossa ideia aqui foi separar o que é possível fazer em 6 meses do que é possível fazer em 2 anos e depois o que é possível fazer só no mandato. Porque há coisas que não se fazem, não é só estalar os dedos. Ora bem, vamos continuar na mesma pergunta, claro. Agora o candidato da CDU, Bernardino Soares, medidas para os 2 primeiros anos, já não com aquela urgência dos 6? Sim, mas a verdade é que há uma continuidade no mandato que faz com que algumas das questões que eu referi para os 6 meses continuem a ser prioridade nos 2 anos. Como é Sim, há 6 meses que vão continuar a funcionar pelo mandato. Exatamente, portanto, isso é evidente. Eu julgo que uma das questões que nós queríamos aprofundar muito e gostaríamos de ter andado mais rápido neste mandato é a questão do atendimento aos municípios. Nós temos vindo a preparar um conjunto de infraestruturas para permitir que os municípios tenham lojas de atendimento capazes de dar resposta a questões fundamentais que eles procuram junto do município, isto é, que seja mais fácil tratar de processos administrativos e burocráticos nestas lojas, seja em relação à Câmara, seja em relação ao CIMAR, de preferência acoplando valências em relação aos serviços da Administração Central, que em alguns casos até já existem. Para quem está lá em casa é mais ou menos o que existe no continente de hoje. É isso? Aquela loja que existe? É muito mais do que isso, porque aquela loja, por exemplo, não tem atendimento do CIMAR e isso significa que as pessoas podem ir pagar a fatura do CIMAR, por exemplo, aos Correios ou à EDP, mas não podem pagar na loja da Câmara de Loures. Isso não faz nenhum sentido. Estamos a trabalhar para alterar isso, para além dessa loja, ter uma grande loja com grande centralidade aqui no centro de Loures, na zona central de Loures, em Moscavide, em parceria também com o CIMAR, na Avenida de Moscavide, na antiga esquadra da PSP, lançando assim depois, e em Sacavém, no antigo mercado de Sacavém, tendo já assinado protocolo com a Junta de Freguesia nesse sentido, permitindo-nos ter já uma primeira rede de lojas municipais, assim que lhes quiser chamar, capazes de dar uma resposta mais rápida às pessoas e mais próximo dos sítios onde vivem. Há outras zonas do Concelho para onde teremos que progredir a seguir, mas penso que esta é uma questão muito importante. Também a questão das aulas, pretendemos que continue o trabalho que temos vindo a fazer de aproximação às comissões de proprietários para que este trabalho progrida. Eu acho que ninguém pode comprometer-se em resolver todas as aulas nos próximos 4 anos. Isso não é possível. Há processos E essa nem sequer é uma obra de mandato. Há processos complicados e dependem muito também da dinâmica das comissões que estão do lado dos proprietários. Portanto, não dependem só da vontade da Câmara. Portanto, é preciso avançar o mais rapidamente possível, mas tendo a noção da realidade e da complexidade
desses processos. Eu julgo que as pessoas nas aulas já foram muitas vezes castigadas com promessas de resolução rápida que depois não se concretizaram e nós não vamos fazer isso. É óbvio que para quem nos está a ver lá em casa, eu de vez em quando vou acenando afirmativamente com a cabeça, só quero explicar que isso é o resultado das entrevistas individuais que já foram feitas e que, portanto, quando os candidatos aqui estão a falar numa determinada obra, numa determinada medida, isso pressupõe aquilo que já falámos individualmente nas entrevistas e daí eu afirmar com a cabeça não é nada de especial, é apenas e só isso. Cristina Bastos, faça favor, medidas que considera para os 2 primeiros anos, para além das dos 6 meses. Muito bem, nos primeiros 6 meses nós no fundo elencámos a necessidade de fazermos um apanhado onde é que a Câmara está a gastar dinheiro e pode deixar de gastar. Nós em 2 anos já pensamos que temos tempo para pôr parte do nosso programa em concretização. Designadamente nós temos como linha mestra damos grande importância à criação do Alto Comissariado para a Inclusão, que é uma instituição, é alguém que vai coordenar e vai, no fundo, perceber o que é que todas as instituições que estão no terreno e que trabalham nos bairros problemáticos, nos bairros municipais mais problemáticos. Eu estou a pensar, por exemplo, nos espaços comunianos, que tem uma obra fantástica na Quinta da Fonte, eu estou a pensar no Teatro Ibisco, eu estou a pensar nas Irmãzinhas de Luz, eu estou a pensar também no projeto A Arte e o Bairro, estou a pensar também no apoio que é preciso dar aos professores da apelação. Portanto, há várias instituições que têm um trabalho magnífico junto de bairros, são bairros muito complicados, designadamente a Quinta do Mocho e a Quinta da Fonte, e é preciso que a Câmara perceba o que é que todos estão a fazer, porque são instituições que trabalham, digamos, cada um tem o seu projeto, são projetos muito válidos, mas deve haver uma instituição, esse tal Alto Comissariado, que perceba o que é que cada um está a fazer para poder ajudar, para poder complementar o trabalho de cada um, para poder trabalhar uns com os outros e com isso conseguir muito melhores resultados na inclusão. Nós achamos que a inclusão deve ser um traço marcante, digamos, da política autárquica em Loures. Muito foi conseguido nos últimos anos e acho que, eventualmente, com propostas que existem, que optam por políticas de segregação e políticas que optam não por esta insistência em inclusão, nós devemos dar uma resposta de inclusão. E, portanto, nós damos muita importância a este Alto Comissariado para a Inclusão. Como segunda medida também, para nós, no fundo, intensificarmos os nossos primeiros 2 anos, a requalificação das escolas. Eu noto que de 2016 das escolas. Eu noto que de 2016 para 2017 as verbas que estão indicadas para a requalificação do parque escolar tiveram uma diminuição. Nós, nas várias escolas que visitámos, tivemos algumas queixas e alguns ginásios em que chove ainda durante o inverno, de algumas situações em que existe fibrofimento nas escolas, e é importante que a Câmara esteja a par dessas situações. Nós temos que ter noção de que nós em Loures conseguimos ter médias superiores a alguns concelhos aqui à volta, médias nos resultados, e portanto nós temos bons resultados em Loures. É importante que nós consigamos acarinhar as nossas escolas para que, juntamente com os professores, com as associações de pais, com as associações de estudantes, elas cada vez sejam melhores. Continuando aqui no nosso debate, avançaríamos agora para a terceira pergunta, que fala das grandes obras para o mandato. Por exemplo, o pavilhão que alguns propõem multiusos é sem dúvida uma obra para um mandato, não se pode fazer nos 2 primeiros anos, nem nos 6 primeiros meses. E, portanto, a pergunta é essa: que obras de mandato estão englobadas nas propostas de cada um dos candidatos? E começávamos pelo Bloco de Esquerda, pelo Fabiano Figueiredo. Muito obrigado. Faça favor. A grande obra de mandato, a nosso ver, tem que ser a reabilitação urbana, e esta pode-se operar de várias formas, seja pelos incentivos fiscais à reabilitação urbana, por outro lado, através da Bolsa Municipal de Arrendamento, como propomos, ou seja, que haja um contrato entre a entidade pública, a Câmara Municipal e o senhorio privado, que a Câmara, sempre possível, reabilite o edifício, o arrende a longo prazo e, recuperado o investimento, o devolva. Por outro lado, via turismo, e aqui tem sido uma área tutelada pelo PSD, uma área onde está muita coisa por fazer. O Conselho vai estar daqui a pouco tempo entre 2 aeroportos, não há nenhum plano estratégico que tenha até agora discutido e planeado o que é que o Conselho deve fazer. Ou seja, por outro lado, temos que lidar com a pressão urbanística e turística que vem da cidade de Lisboa,
mas que aumentará com a ida do aeroporto, com a previsível ida de instalação do aeroporto no Montijo. Ou seja, o concelho, principalmente a zona oriental, será crescentemente procurado para a instalação de alojamento hoteleiro, seja ele alojamento local, seja ele guest house, hostels, etc., o típico alojamento hoteleiro de proximidade ao aeroporto. Por outro lado, também na zona rural, na zona saloia, precisamos de investir crescentemente no turismo. E isto faz-se com parcerias com os operadores, onde a Câmara pode desbloquear projetos para a reabilitação do edificado, contribuir para o crescimento económico, privilegiando acima de tudo parceiros locais, mas não conflituar com a harmonia do nosso concelho. Ou seja, que o turismo não seja no concelho de Loures um problema, mas seja uma solução para várias questões que temos que resolver. Ou seja, que o turismo não significa aumento generalizado das rendas, que o turismo não signifique desordenamento das nossas cidades, mas que seja integrado harmoniosamente na nossa comunidade e, acima de tudo, na nossa economia. Isto significa, na zona oriental, nós prepararmos para o crescimento do alojamento local, e acho que a pior coisa que nós podíamos fazer, à semelhança de outras cidades, é permitir a liberalização completa. Isso é um erro, paga-se caro. E por outro, e vou terminar, na zona rural, na zona saloia, aproveitar para promover o destino do ecoturismo, promovendo o turismo rural, o turismo de habitação, como uma mais-valia económica e cultural do nosso concelho. Só para esclarecer quem nos está a vir, zona saloia, estamos a falar da zona norte, Bucelas? Sim. Ok. Sim, senhor. Sónia Paixão, terceira pergunta, que é as obras de mandato. Vou, Mandato de 4 anos. Exato. Vou, relativamente a esta última questão, falar efetivamente de obras, porque certamente teremos aqui a oportunidade de falar da nossa visão mais alargada e, portanto, aqui responderei. É prioritário para o Partido Socialista a construção da variante de Loures Nascente, portanto, neste momento, se ela já era urgente no passado, neste momento fruto do processo que foi dito de revitalização do centro de Loures, é imperioso que ela seja uma realidade. Naturalmente também a construção de um centro cultural está identificado como algo que os lourenses desejam à longa data. Não temos efetivamente um espaço que proporcione o acolhimento de grandes espetáculos com uma agenda regular para promover a nossa cidade e para promover o nosso concelho. A continuidade, e falando em obra, e esta é uma obra que de facto temos que sublinhar, a continuidade da requalificação do nosso parque escolar e também a construção de algumas infraestruturas desportivas que ainda bem necessitamos no concelho de Loures. Sobretudo, são obras que vêm valorizar e melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem em Loures, não descurando, naturalmente, a requalificação do espaço público, que daremos uma principal atenção nas diferentes freguesias do nosso concelho, olhando para as suas praças centrais, para as suas ruas e tornando-as mais atrativas para que as pessoas possam estar mais tempo na rua, porque defendemos que quanto melhor for o espaço público, quanto mais pessoas nós tivermos na rua, maior é o sentimento de segurança nas pessoas, e esta é uma forma que todos nós intuitivamente podemos fazer para aumentar este desígnio que defendemos para o concelho de Loures. E, portanto, em termos de obras, em concreto, era aquilo que desde já apontava, obras da responsabilidade da Câmara Municipal. Já começamos a ver obras. Não imaginar. Ok. Bernardino Soares, agora para si a terceira pergunta. Grandes obras que podem ser pensadas para este mandato de 4 anos? Bom, nós naturalmente temos ideias bem definidas sobre alguns destes grandes investimentos. Um a que queria dar bastante destaque é a questão do centro cultural. É evidente que ele é uma necessidade, e é agora, porque agora há política cultural. A Câmara tem atividade cultural relevante, coisa que não aconteceu nos últimos anos, e portanto, esse equipamento é cada vez mais uma necessidade. É preciso concebê-lo, definir bem o seu conceito. Não queremos nenhum elefante branco. Há muito por aí
disso, queremos um equipamento que seja flexível, que seja adaptável às várias necessidades e que seja uma referência para uma programação de qualidade, sem descurar a descentralização de atividades culturais, porque num concelho como o nosso isso é essencial. Não podemos ter tudo em Loures, é preciso também ter oferta cultural nas outras freguesias. Depois, uma outra questão muito importante é o reganhar o contacto com o Tejo. Há várias décadas que as populações da zona oriental do Concelho se viram arredadas do Rio Tejo, que sempre fez parte da sua cultura, da sua vivência, e nós temos já pronto um projeto de execução, que teve uma primeira fase já construída, de acesso ao pontão, chamado pontão da BP, passa a publicidade em Santiria da Azóia, e já apresentámos o projeto global ao Ministro do Ambiente, estamos em diálogo com as instituições da Administração Central da Área do Ambiente, um projeto para realizar um passeio ribeirinho na frente ribeirinha do Tejo que ligue a fronteira de Vila Franca de Xira a Lisboa, o que temos vindo, aliás, a concertar, quer com a Câmara de Vila Franca, quer com a Câmara de Lisboa. Penso que será um projeto estruturante para toda a área metropolitana de Lisboa, permitindo, no fundamental, ter um percurso ciclável e pedonal desde Vila Franca de Xira até ao Guinhos, o que é, de facto, uma questão muito valorizadora do nosso território e não só do nosso país. Um outro aspecto muito importante é o desenvolvimento do projeto do Parque da Várzea. A Várzea de Loures e Costeiras é um ecossistema muito importante, com uma atividade predominantemente agrícola, mas com uma grande riqueza ambiental que deve ser preservada, e é uma zona que pode ser fruída pela população em condições de compatibilização com a riqueza ambiental e com a atividade agrícola, permitindo, numa zona que é a única em que o contacto entre a zona oriental e a zona norte é franco e facilitado, ter esse tipo de equipamento. Uma outra aposta muito forte é na da revitalização e reabilitação urbana. Nós já demos passos significativos nesse sentido, pretendemos continuar a dar, já estabelecemos incentivos fiscais que estão a ter o seu resultado em algumas áreas do Concelho e pensamos que esse é um caminho incontornável e que nos permitirá revivificar uma série de espaços urbanos do Concelho que bem precisam desse trabalho. Sim. Estamos mais ou menos indo cumprindo os tempos e agora prestando abaixo do CDS para a terceira pergunta, que todos os outros já responderam. Grandes obras para o mandato, Nós não 4 temos, anos. Nós não temos nenhuma grande obra em betão. E, portanto, nós identificamos as duas grandes obras de mandato. Por um lado, a baixa da carga fiscal, e estamos a falar em custos que são custos de 1 milhão de euros por ano, 1 milhão de euros no primeiro ano, 2 milhões de euros no segundo ano, 3 milhões de euros no terceiro ano e 4 milhões de euros no quarto ano, baixando sempre 0,5% do IRS que é cobrado, digamos, aos contribuintes que pagam o seu IRS e que têm a sua residência fiscal em Oures. E a segunda grande obra, não é também betão, é de facto, aliás, no seguimento que o Bernardino referiu, nós entendemos que Loures, olhando para o mapa e olhando para a vocação de Loures dentro da área metropolitana de Lisboa, Loures de facto deve apoiar e deve concretizar aquilo que nós chamamos o grande corredor ecológico que ligaria Loures ao Tejo. E, portanto, mais do que um passeio ribeirinho que está em execução e em projeto, eu penso que, e mais do que o tal parque da Várzea e Costeiras, penso que é importante que isso fique interligado, que seja possível ir a pé ou de bicicleta do Parque da Cidade até ao Tejo. Nós temos a consciência de que seria uma obra estruturante para toda a área metropolitana. Estamos a falar de construção de passadiços numa área de praticamente 10 km, aliás, ultrapassava os 10 km, que seguiria os leitos dos rios de Loures e depois o Rio Trancão. É uma área que ainda tem um canal ecológico que é possível fomentar. Isso teria grandes implicações no envelhecimento ativo, na educação, deveria ter uma componente de hortas urbanas em toda essa área. Pensamos que, inclusive, seria foco de grande atração turística. Estamos a falar de um passadiço de mais de 10 km que ligaria Loures ao Tejo. Seria integrado, digamos, no caminho do Tejo, que hoje em dia é utilizado por milhares de pessoas que caminham em peregrinação até Fátima e alguns até o Santo Tiago de Santa Estela. E, portanto, era algo que poderia ser uma marca de Loures dentro da área metropolitana de Lisboa. Eu vejo com grande sucesso os passadiços do Paiva em Aroca. Eu penso que um passadiço de madeira que pudesse ligar a cidade de Loures ao Tejo seria, com certeza, algo de grande sucesso para toda a área metropolitana, uma área que fosse ciclável, uma área que fosse pedonal e que podíamos compatibilizar com hortas urbanas e com a marca de Loures de agricultura biológica. Penso sim, isso sim poderia marcar e diferenciar Loures na área metropolitana. Ok, terminadas as 3 perguntas,
que já estavam pré-estabelecidas. Entramos agora no que nós convencionamos chamar o debate livre, em que poderá haver perguntas e respostas e alguma dinâmica no debate. Eu não sei se tu, Miguel, queres lançar alguma pergunta. Não podes começar, depois já vou fazer algumas questões também. Eu inicialmente não queria lançar grandes perguntas, esperava que os participantes começassem a detalhar algumas medidas, porque digamos que foi muito curta o elencar de uma série de propostas, e eu gostaria que agora aproveitássemos numa primeira intervenção para dar mais detalhe, mas sem ser muito, porque aí perdemos a tal eficácia, algumas coisas que cada um de vós se queixou porque o tempo era curto, e se quiserem começar por uma medida e nessa medida aproveitarem uma intervenção de 2 minutos, por exemplo, podem seguir este método ou outro qualquer. A partir de agora estamos numa fase livre do debate. Se inclusivamente alguém demorar mais que 2 minutos, os outros vão também aproveitar para demorar mais que 2 minutos. E começávamos pelo Fabiano Figueiredo, Bloco de Chefe. Muito obrigado. Mais do que repescar o que até agora fomos apresentando, acho que também em Loures a autarquia tem que começar a dar passos claros na promoção da cidadania como hoje a entendemos no século XXI, ou seja, de ter uma autarquia que reforce os direitos cívicos e que se envolva ativamente no combate à discriminação das mulheres, mas também à discriminação da população LGBT+. E acho que aqui Loures terá que passar também a ser, por um lado, um concelho onde se dá especial relevância ao combate à violência doméstica, que é um problema da sociedade portuguesa como um todo, não é algo que um autarca consiga resolver de um dia para o outro, muito pelo contrário, mas precisa de um compromisso alargado de forças de segurança, o Estado Central e também as autarquias locais. E aí o compromisso que nós assumimos é de trabalhar no sentido de aumentar a rede de casas-abrigo anónimas no concelho de Loures. Compromisso claro e que é uma urgência do nosso tempo, porque os índices de violência doméstica na Grande Lisboa são gritantes e é preciso, todos os meios são necessários para combater. Por outro, também, à semelhança do que se tem feito em várias cidades, que são as referências no combate à homofobia, à transfobia, à discriminação da população LGBT, é tempo de Loures, queremos que Loures seja um exemplo no combate à discriminação da LGBT+, e significa ter em Loures um centro de referência LGBT que promova debates, seminários, trabalha ativamente no combate à discriminação, mas que também abrigue cidadãos e cidadãs, essencialmente jovens, que são expulsos, infelizmente, das suas casas por serem homossexuais, por serem lésbicos, por serem transexuais. Mas, por outro, também uma preocupação cada vez mais crescente é com o bem-estar animal, que, enfim, um pelouro que tristemente foi entregue ao PSD, onde está muita coisa por fazer. O Gatil é uma urgência, mas também concretizar neste mandato, conforme aprovado na Assembleia Municipal por proposta do Bloco, a construção de um abrigo municipal que possa resolver, de uma vez por todas, a falta de espaço que nós temos para os cães e gatos vítimas de maus tratos no concelho. Portanto, também aqui em Loures, a semelhança que várias autarquias já têm feito por esse mundo fora, mas também em Portugal, precisamos de ganhar as políticas públicas para espaços e para temas que lhes eram estranhos até então. Eu vou cobrar agora, começo já por eu cobrar, é que as casas de abrigo que falou têm algum valor pensado para isso, ou acha que há casas disponíveis que a Câmara tem e que estas casas de abrigo... Há várias formas de operacionalizar isso aí, tem que ser um trabalho coordenado com as polícias. Não, mas eu digo os valores para criar essas casas de abrigo, não só para a questão do... As casas de abrigo são sobretudo... violência há várias valências. Casas de abrigo podem ser chamadas safe house, em que há um T1, um T2, seja o que for, para esse mercado, onde a vítima está protegida, né? E por outro lado, casas, como existem em vários concelhos, onde várias mulheres com os seus filhos, etc. Portanto, aí depende da rede que se constituir. Se estivermos a falar de prédios inteiros, terá o valor de mercado desse mesmo prédio. Se estivermos a falar de T1, T2, T3, estamos a falar do valor de mercado desses mesmos apartamentos. Ou seja, aí isto, idealmente, Loures deve se integrar de forma na área metropolitana. Estamos a falar de milhões. Não estamos a falar de milhões. A sua casa custou milhões. Não, pronto, ou seja, casa não, mas eu estou a falar casa para essas pessoas. Nem a minha casa custou milhões, ou seja, felizmente o preço da habitação é elevado, mas num T1, um T2, um T3 em Loures ainda não custa milhões, bem, esperemos que nunca custe, porque isso significaria que a classe média, que as classes trabalhadoras nunca conseguiriam adquirir casa própria. A Câmara agora tem T1s que adquiriu, até podiam ser
Mas não seriam estas casas anónimas que também é pretendido. Sónia Paixão. Eu, se calhar, permitam-me só que pegue aqui um pouco na E agora podem começar na dinâmica. pôs sobre a mesa e dizer que no passado, enquanto vereadora desta área, implementámos em Loures o Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, precisamente porque esta era uma problemática sem resposta no Conselho e, portanto, em parceria com um conjunto de entidades, nomeadamente a Associação de Mulheres contra a Violência e as Forças de Segurança Pública, o Ministério Público também, implementámos uma rede de atendimento que, creio, os números hoje em dia são mais reduzidos e também temos em Loures já uma casa-abrigo, não vou dizer onde, como é óbvio e evidente, e dizer também que nessa mesma altura celebramos uma parceria com o Governo, com o IRU, para que casas de habitação social pudessem ser adstritas para estas mulheres e homens que estavam nestas circunstâncias. Portanto, esta problemática, sendo ainda dos dias de hoje, creio que o município de Loures, e permitam-me aqui que chame um pouco a que invoque este histórico, porque reconhecidamente, creio eu, tivemos trabalho realizado e a continuidade tem que acontecer. Gostava de também elencar, no âmbito do nosso programa eleitoral, uma área que já aflorámos aqui todos e certamente poderá estar agora mais em debate, que tem a ver com as acessibilidades e com a questão da mobilidade. Parece-nos que todos defendemos relativamente ao alargamento do metro no Concelho de Loures, quer na zona oriental, a Sacavém e a Portela, quer na zona norte de Santo António dos Cavaleiros, Loures e Infantado, defendemos o mesmo. Quanto ao alargamento do serviço prestado pela Carris, também consta dos vários programas eleitorais, estando certa que, enquanto candidata do Partido Socialista e tendo aqui necessidade de fazer chegar a nossa pretensão ao Governo, creio que estaremos em melhores condições para que tal aconteça. Mas há aqui uns fatores que nos distinguem das diferentes propostas. Uma, o tal serviço de transporte porta a porta, outro, a tal ligação de Santiria da Azóia a Loures, que não é de sumente importância nos dias que correm, podendo o Hospital Beatriz Ângelo já ser um hospital de referência para todos os residentes no Concelho de Loures, as deslocações estarem na ordem dos 5,60 € é manifestamente elevado para quem utiliza transporte público. Queremos implementar também um passe social gratuito para as crianças até aos 13 anos e, portanto, esta é uma medida que temos valores e que Quanto é que custa? Menos de €500 mil e, portanto, entendemos como um bom investimento para que as nossas crianças tenham esta possibilidade, tal como já acontece em Lisboa, aqui ao lado, com a utilização do serviço da Carris. A construção da variante Loures Nascente, conforme já vos disse, em termos de acessibilidade, encabeça o topo das nossas prioridades. €1,5 milhão. Bem como, não tanto, os valores que rondam não seria tanto. Bem como a concretização da saída da A1 em São João da Talha, portanto, pretendemos que esta alteração seja uma realidade e a correção das disfuncionalidades existentes ainda na ligação da Nacional 10 em Sacavém e a segunda circular e a Acril. As funcionalidades entre a Estrada Nacional 10, quer a segunda circular, quer a Acril, que de facto é um desejo de quem vive ali e que diariamente passa grande parte do seu tempo nos percursos casa-trabalho na deslocação e com estas duas medidas poderia certamente também ver melhorado o seu dia-a-dia com o dispêndio de menor tempo na deslocação, promovendo aqui maior oportunidade para a prática, por exemplo, de exercício físico, para o bem-estar com a família, tudo aquilo que nós desejamos que possa acontecer na melhoria da qualidade de vida dos nossos municípios. Continuando a quebrar o protocolo, há pouco falou na obra Centro Cultural, que valor? A ordem do valor provavelmente anda a 2 milhões, 3 milhões de euros o tal centro cultural, atendendo a que seja um centro cultural com mais do que uma funcionalidade, portanto, sendo um espaço polivalente que poderá albergar também certames
vários, uns que já Festival do acontecem. Caracol. O Festival do Caracol poderá ser um deles, Ok. um grande certame no setor agroalimentar, conforme nós também inscrevemos no nosso programa eleitoral, atendendo às raízes que Loures tem e à necessidade de criarmos efetivamente a marca Loures com estas tradições que o Loures tem no âmbito da área metropolitana de Lisboa e a sua ligação ao setor primário. Marca Loures, é uma coisa que eu ouço muito, é a marca Loures, realmente. Bradinho de Soares? Eu queria começar por fazer uma coisa um pouco estranha nestes debates, que é concordar com algumas coisas que aqui foram ditas. Não é nada estranho, pelo contrário. Não é costume nos debates eleitorais haver essa... Em primeiro lugar, por exemplo, em relação à questão do bem-estar animal, eu penso que é uma área onde temos que progredir. Nós já temos terminado o projeto do Gatil, é preciso fazê-lo, porque de facto a Câmara está em incumprimento nessa matéria, não tem uma resposta para os gatos e pensamos que isso deve ser feito no próximo mandato. Em relação à violência doméstica, devo dizer que o serviço que encontramos já funcionava e, portanto, continuamos a dar todo o apoio. Há uma forte interligação entre as várias entidades, Segurança Social, o Ministério Público, Forças de Segurança e a Câmara, e digamos que a necessidade principal não é disseminar muitas casas-abrigo, porque até muitas vezes a solução para acolher as mulheres vítimas de violência não é colocá-las no mesmo concelho. Há uma interligação entre os vários concelhos, e isso tudo é coordenado entre as diversas entidades. Eu penso que esse trabalho deve ser aprofundado, naturalmente, mas existe, nós estamos longe de estar no ponto zero nessa matéria. Em relação aos transportes, eu penso que é bom que todos defendam uma maior participação da Carris nos transportes do concelho. Nós precisamos de resolver rapidamente este problema do Governo ter entregue a Carris à Câmara de Lisboa sem considerar o facto da Carris servir vários municípios à volta de Lisboa e ser essencial para a mobilidade desses municípios. Pensamos que ela com facilidade pode estender o seu serviço ao centro de Camarate e à cidade de Sacavém e que pelo menos isso devia acontecer rapidamente. Quanto a vias rodoviárias, nós também consideramos que neste mandato é preciso avançar no projeto, na concretização da Via Loures Nascente. Ela tinha uma dimensão exagerada no projeto que encontramos. Estivemos a trabalhar para reduzi-la para uma faixa para cada lado e não 2 faixas para cada lado, que era um custo excessivo e desnecessário de acordo com os estudos que fizemos. Uma outra obra que nos parece fundamental é a chamada T7, traduzindo para a linguagem real, é aquela via que vem de Sacavém, da Quinta do Mocho, e que é suposto ligar até aos nós de acesso ao eixo norte-sul, e que falta ali uma parte porque o executivo anterior abdicou de uma garantia bancária que obrigava o construtor a fazer aquela via. Estamos a procurar uma solução para que ela seja uma realidade. Uma outra via muito importante também da nossa responsabilidade da Câmara é a Rotunda de Adas Leves. Neste momento nós estamos já a receber o valor que o promotor do investimento que ali foi feito devia ter gasto na construção da rotunda. O projeto está praticamente terminado e vamos certamente entrar nos próximos meses no processo de detecção dos terrenos, de expropriação de terrenos para a construção dessa rotunda. Em relação a obras que não são da responsabilidade da Câmara, mas em que a Câmara naturalmente terá de ter uma participação ativa, é a questão da saída da Alma em São João da Talha e Bobadela. Nós temos uma situação hoje que nunca tivemos no passado. No passado, os projetos, os estudos prévios apresentados pela Câmara em 2010 e 2011 foram rejeitados pelas entidades responsáveis, pelas Infraestruturas de Portugal e pelas outras entidades desta área. Neste momento, quer da parte da Infraestruturas de Portugal, quer do IMT, por via de um projeto feito pela Câmara, porque houve em 2013 um protocolo assinado entre a Câmara em vésperas de eleições e as duas juntas de São João e da Bobadela, nunca deu em nada, e ao fim de 1 ano e meio nós resolvemos rescindir esse protocolo, porque a responsabilidade de fazer esse trabalho tinha ficado das juntas de freguesia e fazer nós próprios esse estudo prévio, que não está, a construção não está aí a avançar, mas não foi fechada a porta, e agora é preciso discutir uma série de condicionantes técnicas e de tráfego, mas que estamos em condições de discutir com as entidades responsáveis. Eu penso que isso é muito importante. Uma outra infraestrutura nesta área muito importante é a variante da Bucelas. Uma variante que agora é possível, porque já chegámos a acordo com vários proprietários dos terrenos para que eles possam disponibilizar, disponibilizaram e ficou disponível para o interesse público um canal para essa variante, e agora é preciso concretizá-la e também vamos insistir nessa matéria. Finalmente, queria referir aqui uma questão que foi referida pelo candidato do CDS-PP, que é a questão desta interligação e dos corredores verdes. É um ponto muito importante. De facto,
com o Parque da Várzea e a Frente Ribeirinha do Tejo, vai ser possível ir de Loures, do Parque Adão Barato, onde estamos, até ao Tejo, em rede pedonal ou ciclável. Nós temos também já concluído o projeto para a ciclovia que liga o Infantado a Loures e daí com acesso à Várzea. É um projeto muito importante, mas este corredor também deve estender-se noutro sentido, é aliás isso que está no planeamento regional. É que na zona de Santiria da Azóia há, ao nível regional, planificado também um corredor verde que vem da margem sul, da zona de Alcochete e Montijo, e que se deve prolongar para a margem norte, porque daquela zona do Tejo para cima nós vamos encontrar o quê? O Palácio Valflores, cuja recuperação está já prevista e com projeto aprovado e com financiamento aprovado pela União Europeia, o Parque Urbano de Santiria da Azóia e a seguir já a zona da Várzea. Portanto, há também aí um enorme potencial para avançar nesse sentido. Temos em conjunto com a Câmara de Mafra um projeto chamado Valor Rio. Trata-se de intervir nas margens do Rio Trancão para o libertar dos infestantes que ali existem, uma parte já foi feita na zona de Bucelas, e renaturalizar as margens, permitindo a sua fruição por todos os que ali queiram passear, permitindo uma maior prevenção das cheias e ao mesmo tempo garantindo o acesso a zonas de enorme beleza paisagística e que podem ser uma grande mais-valia para o nosso concelho. Eu, continuando a cobrar o protocolo, valores para o desvio a nascente só com uma via, já não é 1 milhão e... Não, eu penso que será mais de 1,5 milhão de euros. Portanto, só com uma via, mesmo só sim, com uma via? Sim, é capaz de se aproximar mais dos 2 milhões de euros. Em relação à T7, estamos a procurar encontrar uma solução que nos permita fazê-la com encargos mais diminuídos para a Câmara. A rotunda Dadas Leves é uma intervenção que andará próximo dos 750, 1 milhão de euros. Em relação à Frente Ribeirinha do Tejo, o custo são 5 milhões de euros, é o custo que temos no projeto de execução, já definido. E o Parque da Várzea é um projeto ainda em desenvolvimento. Já fizemos uma intervenção, porque sabemos que são caminhos muito utilizados, agora no ano 2017, na entrada em Sacavém, para melhorar aquela zona com um caminho pedonal e também ciclável, que já está em algumas centenas de metros intervencionado, e pensamos que é um projeto que deve continuar. Portanto, qual é a extensão neste momento da via ciclável? Em Loures, no nosso concelho. Que vem de Vila Franca, onde é que nós... Essa extensão será, no nosso caso, serão 6,2 km, que é desde a fronteira com Vila Franca. Vila Franca também está a construir, já tem uma parte que está a construir, até ao Parque das Nações, com o atravessamento do Rio Tejo. Chegar até a Loures são mais 10. Sim, mas aí nós temos caminhos que já existem e têm de ser intervencionados. Não para impermeabilizar, nunca. Não pode impermeabilizar. Não podemos impermeabilizar, mas melhorar o seu piso, pôr zonas de repouso e de ensombramento e permitir também fazer ali em algumas zonas observação de aves, que é já feita pelos especialistas nessa matéria e que pode muito bem ser um fator muito grande de contacto com a natureza e desenvolvimento do turismo ambiental ou do usufruto ambiental naquela zona. Portanto, aí é uma intervenção, claro que tem custos, não os tenho agora aqui completamente compatibilizados, mas aproveitando caminhos já existentes que são ancestrais, são caminhos ancestrais. Mas havia até ao Guincho, há pouco quando se falou no Guincho, na ciclável, como é que... Lisboa já tem toda a Frente Ribeirinha, já tem toda. Depois em Oeiras também há uma. Aí já, mas até chegarmos aí, como é que chegamos a essa via? Essa via o projeto que temos é feita com uma estrutura palafítica implantada na zona de rio, na zona que enche e esvazia com a maré cheia, totalmente em madeira. Essa é a nossa aposta para termos a garantia de que ela é compatível com os requisitos ambientais, que muito bem são exigentes naquela zona, e que permitirá um grande usufruto daquela zona sem impacto ambiental, porque é feita também a uma altura que permite que as condições de sol e de circulação do vento se mantenham para o Sapal, e isso, por isso é que o projeto é um pouco mais caro, mas pensamos que não pode ser de outra maneira, e de resto... Mais caro quanto? Já disse há pouco, 5 milhões de euros. Já estava a contar com a ligação a esta via para o Guincho? Via para o Guincho, não. Nós não fazemos a parte de Cascais e de Lisboa. Isso faz então há pouco falou na ciclovia até ao Guincho. Sim, o que eu digo é que... Não fazem até ao Guincho, claro. Mas... Não fazemos, mas já existe na maior parte do trajeto. Onde não há é em Loures. Okay. E é isso que queremos inverter. E, portanto, se Vila Franca completar os seus caminhos, que já têm em parte,
Se nós fizermos a nossa parte, essa via fica Os tais 6,2. 6,2 é a parte de Loures. É a parte de Loures, 6,2 km. Já aprovada pelo Ministério do Ambiente, acho que há aqui também... Não foi aprovada pelo Ministério do Ambiente, não é isso que eu estou a dizer. Sim, Nós mas apresentámos esta questão ao Ministro do Ambiente. Fomos-lhe mostrar o projeto, não vou dizer como é que ele reagiu, que isso foi uma reunião, enfim, entre nós e ele, não cabia agora tentar a falar em nome do Ministro do Ambiente, e o projeto está em debate com a Agência Portuguesa do Ambiente, já temos o aval das Estradas de Portugal, porque ela confina ali em algumas zonas com o IC2, portanto, estamos a consultar todas as entidades relevantes, há debate com a CCDR sobre esta matéria, e estamos muito confiantes que este projeto vai ser aprovado. Há uma abertura do parceiro governo atualmente que no passado nunca houve esta possibilidade de dar estes passos tão significativos. Sejamos nós não tínhamos este projeto pronto para o governo anterior, para ser completamente verdadeiro, só mostramos este ministro. Se a Sónia me pergunta se o projeto foi a vontade de revitalizar, viu, eu penso que posso dizer que sim. Há depois requisitos ambientais, técnicos. A vontade de revitalização e requalificação da Frente Ribeirinha é algo que todos desejamos e, portanto... Esta questão, aliás, comprova bem que, enfim, a Sónia tem dito, a Sónia Paixão, peço desculpa, a Sónia candidata Sónia Paixão tem dito nos debates que tem, enfim, grande facilidade de contato com o governo. É evidente, nós não temos nenhuma facilidade, dificuldade de contacto com o governo, com os diversos ministros e secretários de Estado, alguns meus bem conhecidos de outras lides políticas e tem havido, devo dizer, grande abertura para conversar e para procurar resolver problemas. Temos de dar agora a palavra ao A questão dos professor fundos Bastos. comunitários também era importante. Pestana Bastos. Eu fiquei muito esperançado quando o Bernardino Soares disse que concordava com muitas das propostas que foram aqui apresentadas. Fiquei muito esperançado que o Bernardino viesse informar que aceitava este desafio que eu apresentei de descida gradual do IRS ao longo de 10 anos. Podemos falar dos impostos, eu não estou muito de acordo com isso, mas já vou explicar porquê. Mas também fiquei contente com a questão da prioridade que deu ao parque da Várzea de Loures e das Costeiras. Eu penso que sim, que é algo que nós podemos alterar totalmente, digamos, a Loures. É um projeto de muitos anos, se calhar de uma década até está concluído, mas eu penso que o município ficaria totalmente modificado. Hoje em dia já se começa a falar em processos de partilha de bicicletas, não a nível municipal, mas intermunicipal. E, portanto, nós temos que perceber que as ciclovias fazem sentido a partir do momento que estão interligadas. E, portanto, esta ligação de Loures ao Tejo e de Loures até ao Guincho faz todo o sentido a partir do momento que existem projetos e já existem processos intermunicipais de partilha de bicicletas que têm assistência elétrica e, portanto, eu penso que daqui a alguns anos vai ser possível nós sairmos de Loures com uma bicicleta partilhada, um sistema de bicicleta partilhada, irmos até ao Tejo, irmos inclusivamente até a Lisboa, podemos deixá-la em Lisboa e trazer uma bicicleta de assistência elétrica ou de transportes públicos. Nós temos que perceber que a mobilidade do futuro é uma mobilidade que vai estar menos assente na viatura automóvel particular. Nós falamos muito nestas novas vias, por exemplo, em relação à saída de Loures-Nascente, eu acho importante e acho essencial, mas temos que perceber que a partir do momento que nós reivindicamos bem, digamos, o alargamento da linha amarela até Santo António dos Cavaleiros e até Loures, e o alargamento da linha vermelha do metro de Lisboa até Moscavide e Portela, nós a partir desse momento vamos ter menos pressão do automóvel individual. E o futuro não está no automóvel individual, o futuro está em formas de mobilidade suave, com a bicicleta. O futuro está em nós partilharmos as nossas viaturas e a partir do momento que nós, em todos os debates que eu assisti em Lisboa, a grande preocupação de Lisboa tem sido em evitar que 300 mil viaturas entrem diariamente no Lisboa. E muitas dessas viaturas vêm de Loures, ou vêm da A8, muitas delas não vêm de Loures, mas vêm de Mafra, mas vêm de Torres Vedras. A partir do momento que nós tenhamos, digamos, corredores ferroviários que venham até Loures, muitas dessas viaturas deixarão de entrar em Lisboa. Não só daquelas pessoas que vivem em Loures, mas também de pessoas que vivem em Mafra, que vivem em Torres Vedras, que poderão deixar a sua viatura em Loures. A partir do momento que nós tenhamos sistemas de bicicletas partilhadas, digamos, a partir de Loures, e digamos, estas ecovias até ao Tejo e até Lisboa, nós podemos ter outras formas de mobilidade. E, portanto, eu não tenho dúvidas que muitas destas rotundas, destas variantes que estão assim previstas, deixarão de ser tão necessárias como são hoje, a partir do momento que nós tenhamos, digamos, transporte ferroviário. Também não posso deixar de dizer que, em relação a projetos que foram aqui apresentados como o Centro Cultural, nós não temos essa visão. Loures não é... Nós compreendemos a necessidade de um centro cultural ou de um pavilhão multiuso se estivéssemos a falar de um concelho que estivesse isolado, do interior,
Nós estamos em Loures, temos que deixar de ter esta visão paroquial que cada concelho tem que ter o seu pavilhão multiusos. Nós temos um pavilhão multiusos em Odivelas, nós temos o melhor pavilhão multiusos, que é o Mel Arena. Nós não precisamos... Sabe os custos do aluguer do Mel Arena? Com certeza, mas porquê é que tem que ser a Câmara a apresentar essa oferta? Não veio o motivo. Nós estamos... Está sempre muito vago. O multiusos de Odivelas é reparar os dias por ano que eles são ocupados. Portanto, essa visão, com certeza, mas nós temos que ter uma visão integrada. Loures não vive do lado do resto do país. Loures está a 10 minutos de Odivelas, com certeza, mas não temos que ter um pavilhão multiusos em cada concelho. Para mim é muito mais importante nós podermos descer os impostos aos lourenços do que fazermos um pavilhão multiusos para os lourenços. E, portanto, temos de tomar opções designadamente. Quando a Sónia fala em passes para os jovens abaixo de 13 anos que custam 500 mil euros, há jovens que precisam dos passes. E há jovens que não precisam. Os meus 500 mil euros. 500 mil euros por ano. Custa do BS. Custa, a questão custa. é, a Câmara não tem que pagar um passe aos meus filhos. Não tem que pagar. Os meus filhos têm dinheiro para ter o passe. As câmaras existem, podem apoiar as pessoas. É como a questão dos manuais escolares. Não se tem que oferecer os manuais escolares a todas as pessoas. Há famílias que podem pagar e outras que não podem. É o que nos difere. É o que nos difere, exatamente. Por isso mesmo é que existe. Claro, Eu prefiro porque ter menos partidos gastos e poder baixar os impostos a todos. E o Partido Socialista prefere, no fundo, fazer uma maior redistribuição e cobrar mais impostos a todos. Não. Isto são diferentes visões. Agora, depois não podemos pensar que temos dinheiro para isto tudo e ainda temos dinheiro para baixar os impostos. Temos que tomar essas opções. Há algumas situações em Loures, do ponto de vista cultural, que sem grandes gastos podem ter uma grande mais-valia. Falou há pouco do Ibis, que foi incentivado no mandato anterior. Eu não tenho problema a dar os parabéns na por Quinta isso. da Fonte. Dou-lhe, por exemplo, o Forte de Sacavém. O Forte de Sacavém é um edifício que tem um grande interesse arquitetónico. É um forte que está camuflado no meio de uma colina, que tem uma rede de túneis interessantíssima. Sim. Seria interessante todos os estudantes das nossas escolas poderem visitar o Forte de Sacavém. Hoje em dia não tem militares, tem segurança à porta e um mero protocolo entre a Câmara Municipal de Loures e o Ministério da Defesa, podíamos proporcionar a todos os estudantes... Já fizemos essa tentativa. Não, mas eu estou aberto. A mim falaram-nos que... Eu já falei com 2 ministros da Cultura sobre isso. Tem que ter o Ministro da Defesa. Tem que começar pelo Ministro da Defesa. Porque o que está ali no Forte de Sacavém são os arquivos de todos os edifícios públicos. Sim, tem um acervo documental. Há um acervo que tem condições de segurança específicas, embora nós consideremos, e já expressamos isso a diversos ministros da Cultura, que era possível, sobretudo porque o Museu da Cerâmica é ali bem perto, usar aquele todo como uma oferta conjunta. E parece-nos que isso seria uma boa medida, mas não houve até agora disponibilidade para isso, porque isso implica, penso eu, questões logísticas internas do Forte, que ainda não estão resolvidas. Eu desejava muito que estivessem, porque de facto é um desperdício aquele Forte ali estar, mesmo porque algum do seu acervo teria muito interesse em disponibilizá-lo para ser usufruído pelo público e compatibilizaria muito bem a oferta que ali temos com o Museu da Cerâmica. É uma boa ideia, espero que... E já agora, Bernardino, já que estamos a falar nestas questões culturais, o que é que vão fazer ao Palácio de Alfedores depois da obra? Qual é que vai ser a intervenção? Vou ser muito rápido então. Vamos ter que lançar um debate público e espero que as outras forças políticas contribuam para esse debate sobre o que fazer ali. Nós estamos muito preocupados, estamos a avançar com a sua consolidação, porque senão ele vai cair e depois essa discussão já não é necessária, porque ele está no chão. Estamos a trabalhar, o projeto está pronto, é feito pela mesma equipa que recuperou o Arco da Rua Augusta, é uma equipa que nos dá todas as garantias de qualidade. É preciso discutir o que é que ali se vai sediar. Eu julgo que uma opção interessante seria ter ali algo de uma instituição nacional ligada à cultura ou à investigação na área da cultura, que penso que ficaria ali muito bem. Que mereceria uma parceria entre a Câmara e a Administração Central. Mas é matéria que eu acho que temos de discutir, agora vamos avançar com a consolidação e enquanto ela decorre é preciso discutir qual é o seu futuro. Não temos ideias fechadas sobre isso, mas pensamos que ficamos ali com um equipamento de grande valor histórico e que nos permitirá certamente ter ali uma oferta importante para a população metropolitana, não só um equipamento para o conceito de Loures. Vamos agora então para a última intervenção. Uma intervenção curta, de 1 minuto, no máximo 2, e começávamos por Fábio Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Muito bem. Antes de mais, desmistificar uma coisa que não parece que possa ser verdade, que é achar que o Governo da República terá melhor entendimento com a autarquia de Loures se a força política for a do Governo minoritário do Partido Socialista. Seria grave se assim fosse, e acho que nenhum responsável governativo
diria ou dirá, acho que seria grave, se as instituições do Estado têm que funcionar umas com as outras, de acordo com cada uma, de acordo com as suas competências, independentemente de quem está no governo, e acho que o governo minoritário do Partido Socialista só poderá atuar, aliás, dessa forma. Mas para ir ao minuto final, deixar um apelo. Em Loures, o Bloco é a única força política que conta para duas coisas essenciais. Uma, para que afastemos definitivamente o fantasma das maiorias absolutas no Conselho, que são de experiência traumática e que se revelaram pouco úteis para a resolução dos problemas que realmente contam. Por outro, ter a certeza que na Câmara está uma esquerda exigente, a favor das pessoas, mas que tem a capacidade de dialogar, que recusa a autossuficiência partidária e o enquistamento, que lerá os resultados eleitorais com humildade e tendo um entendimento pleno do que é a soberania popular quando expressa pelo voto. E que aqui deixamos a certeza, somos a alternativa do Governo Municipal no Concelho de Loures, mas seremos sempre uma força política que no país, como no Concelho de Loures, contribuirá ativamente para a construção das melhores soluções à esquerda, que resolvam os vários problemas e que, acima de tudo, vençam os desafios do futuro. Obrigado. Agora, Sónia Paixão, do Partido Socialista. Neste minuto final, o Partido Socialista quer dizer aos bucelenses que vamos valorizar o potencial turístico. Queremos dizer que em Lousa e em Fanhões vamos implementar um transporte porta a porta. Dizer para quem reside em Loures que vamos construir um centro cultural e a variante de Loures Nascente. Para quem reside Camarate, Unhos e Apelação, a nossa prioridade será a construção do Centro de Saúde do Catujal. Em Moscavide e Portela, o nosso principal olhar será para a questão do estacionamento. Em Sacavém, no Prior Velho, será para a melhoria do transporte público. Em Santiria, São João da Talha e Bobadela, será para a resolução do problema das áreas urbanas de género ilegal. Em Santo António dos Cavaleiros, para as questões relacionadas com a segurança e com a iluminação pública, e em Santo Antão do Tujal e São Julião do Tujal, a construção do Centro de Saúde. Queremos afirmar Loures como um concelho amigo das famílias, com um concelho com mais e melhores equipamentos sociais na área da infância, na área dos séniores, no apoio à deficiência. O Partido Socialista fará uma gestão próxima e valorizará, em primeiro lugar, os lourenses. Obrigado. Vamos continuar a nossa ronda, passando agora para o candidato da CDU, Bernardino Soares, ao qual peço 10 segundos de intervalo e agora, sim, agradecia que fizesse a sua intervenção. Há 4 anos abracei este projeto de presidir a Câmara Municipal de Loures com grande empenhamento e com grande gosto. Estive acompanhado e estou por uma equipa de grande qualidade que, com a sua honestidade, com a sua competência, conseguiu resolver muitos problemas do nosso concelho, reganhar a credibilidade do município perante o governo, perante as empresas, perante as populações, perante todas as instituições com quem nos relacionamos e, sobretudo, lançar bases para o futuro, com projetos fundamentados, com projetos preparados, com vista ao desenvolvimento do concelho. O desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento económico e social, mas respeitando e valorizando a vertente ambiental e a vertente cultural. Penso que para quem viu estes 4 anos e o que fizemos e aquilo com que nos comprometemos no Concelho de Loures, tenho a certeza que é connosco, com a CDU, que pode contar para mais 4 anos a resolver os problemas das pessoas, a projetar o futuro e a melhorar a qualidade de vida de toda a população de Loures. Obrigado. Cristina Bastos é o último desta ronda final. Neste último minuto, a comunicação que queremos fazer é que o CDS privilegia a baixa dos impostos fiscais. Mais do que construir centros culturais, mais do que construir pavilhões multiusos, que não são essenciais a Loures, nós achamos que é essencial é que a carga fiscal municipal diminua em Loures. Loures é hoje, dos 8 municípios com mais de 100 mil habitantes do Distrito de Lisboa, aquele é que a componente municipal dos impostos é mais alta e nós temos que terminar com isso. O meu segundo ponto tem a ver com uma questão política. Todos os partidos destas eleições já afirmaram a sua intenção de se coligar a seguir às eleições ou com o PCP, com a CDU ou com o PSD de André Ventura. O que nós queremos deixar bem claro é que o CDS, não ganhando as eleições, não fará coligação com ninguém. Nós achamos que podemos servir a população de Loures na oposição, que é tão nobre estar na oposição como estar na governação.
não faremos coligações com nenhum dos partidos e, obviamente, apresentaremos as nossas propostas, as nossas críticas, não abdicaremos de nenhum instrumento que esteja ao nosso alcance, mas também aplaudiremos e aprovaremos tudo o que estiver de acordo com o nosso programa e com o nosso pensamento para hoje. E agora, na sequência de várias quebras de protocolo, aqui o Miguel Durão queria colocar uma questão. Queria só saber se não ganhar as eleições, se ficam ou não como vogais ou deputados, como entenderem. Neste caso, como vereadores. Como vogal ou deputado, digo-lhe já que não posso ficar, porque não sou candidato Sim, nem mas é nenhuma candidato. junta de freguesia, nem à Assembleia Municipal. Aceitam Como ficar já no disse partido? repetidamente, nós temos um grande respeito pela soberania popular e eu assumirei o mandato que os lourenços me quiserem dar. Portanto, para ser claro numa frase, independentemente do resultado eleitoral, cá estarei para cumprir o mandato na íntegra. O mesmo se aplica também à Sónia. Exatamente a mesma coisa, tal como tive a oportunidade de fazer ao longo destes 4 anos, com uma oposição construtiva e, portanto, assumirei que o povo será soberano no próximo dia 1 de outubro, na certeza que concorremos para vencer as eleições. E o Bernardino, se perder a cadeira do poder, fica também... Sim, é uma resposta clara, sim. Qualquer resultado será aceito por nós e assumiremos os nossos mandatos com toda a dignidade. Finalmente, o CDS. A resposta é sim, com uma nuance. Nós não faremos nenhum acordo de coligação com nenhum dos partidos, não ganhando as eleições. Portanto, seremos, na Assembleia Municipal e na Câmara, se formos eleitos, oposição firme, mas sem aceitar pelouros e sem fazer acordos de coligação. Ok, o debate está terminado. Não sei se queres dizer algo. Pretendia ainda só saber também de cada uma resposta muito curta, uma medida que ao longo destes 4 anos tenha sido feita, tenha sido positiva através do atual Executivo. Conseguem apontar um lado bom? Nós na Assembleia Municipal, com toda a humildade, não lhe vou dizer uma nem duas, nós na Assembleia Municipal aprovámos várias medidas propostas pelo Executivo e propostas pela CDU e é essa a nossa postura em todo lugar. Portanto, tudo o que estivermos de acordo, nós votamos a favor, apoiamos e ajudamos a implementar e sempre quiserem que nos queiram ouvir e sempre que nos convidar a participar, lá estaremos. Nós não conseguimos estar na política de outra forma, construímos todas as soluções à esquerda. Se a proposta estiver de acordo com o nosso programa, podem contar connosco. Que nota é que então atribuiria ao Executivo em final de mandato? Não vou atribuir uma nota, isso é o papel dos comentadores, o meu papel é assumir uma alternativa do Governo Municipal, não vou apresentar uma nota de 0 a 5, nem positiva nem negativa. Nós fazemos o debate político de outra forma, o desafio que nos é colocado é apresentarmos as eleições uma alternativa e, no dia a seguir às eleições, trabalhar todos os dias para que o Conselho se envolva da melhor forma. No que toca ao PS, qual é a nota que atribui ao Executivo? Não vamos naturalmente atribuir uma nota, já fiz vários comentários sobre o atual mandato, acho que ficou aquém das expectativas, para nós poderia ter sido muito mais concretizado, nomeadamente em algumas das necessidades que ainda se identificam e portanto não vou atribuir nenhuma nota porque não sou comentarista e portanto não é isso que nos traz aqui hoje. Quero naturalmente dizer que a esmagadora maioria das propostas que foram apresentadas pelo atual Executivo Municipal em reunião de Câmara foram aprovadas por unanimidade, o que não significa que a política que foi definida pelo atual Presidente de Câmara e pelo PSD com quem teve coligado, do que nosso ponto de vista fosse a melhor. O facto de termos votado propostas em Câmara favoravelmente. Nós queríamos outras propostas, tanto que, em alguns casos, teremos opiniões divergentes. Quanto ao Presidente, o que é que ficou por fazer neste mandato? Olha, já referi uma das questões há pouco. Eu julgo que gostaríamos de ter progredido mais na questão do atendimento, das lojas de atendimento à população, e é matéria que queremos dar bastante destaque nos próximos tempos. Uma outra área em que gostaríamos também de ter progredido mais é a da renovação das redes de águas, mas o facto é que quando chegámos não havia um único projeto para a sua execução e sem projetos não se fazem obras, sobretudo obras desta dimensão. É a matéria que pensamos que deve intensificar-se no próximo mandato. E quero dizer também que eu penso que é claro para todos que houve muitos progressos, há problemas e que nós, pela nossa parte, continuamos muito disponíveis não só para ouvir a população. A participação foi uma peça-chave desta gestão da CDU. Fizemos cerca de 150 sessões públicas com a presença da administração, mas também para ouvir as outras forças políticas. Em diversos momentos neste mandato o fizemos e a nossa disponibilidade, seja qual for o resultado,
é continuar a fazê-lo, porque não temos a veleidade de saber tudo e de ter a perfeição nas nossas ideias, nas nossas propostas, e também julgamos que é deste contraditório que muitas vezes saem soluções mais acertadas e mais corretas. Quanto ao CDS? Eu identifico como o melhor legado desta presidência, e há coisas positivas e outras negativas, mas eu destacaria o trabalho que tem sido consolidado e feito na Quinta do Mouros. É de facto uma experiência importante. Hoje em dia a Quinta do Mouros tem-se afirmado como um marco cultural em Loures. É talvez a zona de Loures mais visitada por estrangeiros. É um exemplo importante como a arte teve um papel transformador e na puxada, digamos, para cima da autoestima daquele bairro, e hoje em dia a Quinta do Mouros é totalmente diferente do que era há 10 anos atrás. Muito do trabalho começou, aliás, antes do Bernardino, o trabalho foi consolidado e os resultados são resultados muito positivos que nós verificamos e temos que anotar, e portanto nesse aspecto dou os parabéns à obra que o município fez na Quinta do Mouros, e eu espero bem que não seja abandonado, porque é muito importante o trabalho de inclusão que é feito naquele bairro e também noutros bairros de Loures. Ok, vamos então terminar este debate em que fizemos o que era possível fazer com as condições que temos. Esperamos que quem está aqui nesta mesa e que de futuro vai estar à frente dos destinos de Loures compreenda que é possível fazer mais, é possível fazer melhor, e esperamos que daqui a 4 anos tenhamos mais condições para fazer um debate em direto, para fazer um debate, se calhar, com mais candidatos que não tivemos a oportunidade de fazer e, em suma, fazer melhor trabalho. Obrigado a todos que estão aí em casa e prometemos ser breves. Obrigado.